Antes de sua queda, Lúcifer era simplesmente magnífico. O primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante exprimia felicidade, com uma testa alta e larga, denotando sua grande inteligência. O brilho ao seu redor era mais vívido do que o dos outros anjos. No entanto, o Filho de Deus, Cristo, mantinha a preeminência sobre toda a hoste celestial. Um dia, o grande Criador convocou as hostes celestiais para conferir uma honra especial a seu Filho. Cristo, sentado no trono ao lado do Pai, recebeu a investidura de autoridade sobre os anjos. A palavra do Filho deveria ser obedecida como a do Pai, e ele teria um papel fundamental na criação da terra e de todos os seres viventes. Mas Lúcifer, cheio de inveja, não suportou ver Cristo sendo elevado dessa maneira. Ele, que já fora grandemente exaltado, agora aspirava ao comando exclusivo que pertencia somente a Cristo. A inveja se transformou em um ardiloso plano de rebelião. Lúcifer convocou as hostes angélicas, disfarçando seu verdadeiro propósito. Ele se queixou da preferência dada a Cristo, alegando que agora todos seriam governados por um líder, ao invés de desfrutar da liberdade anterior. Sua intenção era clara: assumir a honra que acreditava merecer. Uma intensa controvérsia surgiu entre os anjos. Lúcifer e seus seguidores buscavam reformar o governo de Deus, insatisfeitos por não compreenderem totalmente os planos divinos. Os anjos leais tentavam persuadir Lúcifer a aceitar a vontade de Deus, mas o rebelde recusava-se a ouvir. A rebelião ganhou força, com Lúcifer vangloriando-se de sua missão e atraindo seguidores. Os anjos leais alertaram sobre as consequências, mas muitos já estavam seduzidos pela promessa de um novo governo liderado por Lúcifer. Os anjos leais, preocupados, correram para relatar ao Filho de Deus o que estava acontecendo. Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu não expulsar imediatamente o arqui-enganador. Ele queria dar uma chance aos rebeldes de medirem sua força contra o Filho e seus anjos leais. Rebelar-se contra o governo de Deus tornou-se o maior crime celestial. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, guerreava contra a lei divina, ambicionando exaltar-se e recusando-se a submeter-se à autoridade do Filho de Deus, o comandante celestial supremo. O céu inteiro foi convocado para uma audiência celestial, onde cada caso seria decidido. Satanás, audacioso, expressou sua insatisfação por não ter sido escolhido em lugar de Cristo. Permanecia orgulhoso, exigindo ser igual a Deus e ter acesso aos propósitos divinos. Deus, com sua sabedoria infinita, revelou a Satanás que apenas ao seu filho ele compartilharia seus propósitos secretos. Exigiu obediência inquestionável de toda a família celestial. No entanto, Satanás, considerado indigno do céu, se recusava a se curvar. Ele apontou para seus seguidores, quase metade dos anjos, desafiando Deus a expulsar todos. Em uma cena de puro desafio, Satanás declarou que resistiria à autoridade de Cristo e defenderia seu lugar no céu pela força bruta, força contra força. Os anjos bons choravam ao ouvir suas palavras exultantes. Deus, em sua justiça, decretou que os rebeldes não mais poderiam permanecer no céu. Seu estado elevado dependia da obediência à lei divina, e Satanás tornou-se mais ousado em sua rebelião, expressando desprezo pela lei do Criador. Os anjos, antes em harmonia perfeita, enfrentaram a terrível realidade da rebelião. Houve uma comoção nos céus como nunca antes, e a decisão de Deus foi tomada. Satanás e seus seguidores seriam expulsos do céu. E assim, a guerra no céu eclodiu. O Filho de Deus, o Príncipe Celestial, liderou os anjos leais em um conflito contra o grande rebelde e seus seguidores. A vitória foi alcançada, e Satanás foi expulso. A hoste celestial reconheceu e adorou o Deus da justiça. A paz e a harmonia retornaram ao céu, mas a perda dos anjos rebeldes foi sentida profundamente. Os anjos do céu lamentaram a sorte daqueles que antes eram seus companheiros de felicidade. Deus, em sua infinita misericórdia, consultou seu Filho sobre a execução imediata de seu propósito: criar o homem para habitar a terra. O homem seria colocado à prova para testar sua lealdade antes de ser posto eternamente fora de perigo. Deus Pai, em sua infinita misericórdia,
e seu amado filho uniram-se para realizar o grandioso propósito de criar o ser humano. Em 6 dias, ele moldou os céus e a terra, preenchendo-os com a vida em toda a sua diversidade. Mas após 6 dias de trabalho incansável, o Senhor contemplou sua obra e viu que era boa. E assim, ao 7º dia, ele descansou, abençoando o ciclo da criação e deixando um exemplo eterno de harmonia e descanso para toda a humanidade. Bem-vindos ao mundo recém-criado, onde cada detalhe é uma obra-prima de divina inspiração. Imaginem montanhas majestosas, colinas suavemente ondulantes e planícies que se estendem até o horizonte, adornadas por rios e lagos reluzentes. Este não é apenas um lugar, é um testemunho do poder e da beleza do Criador. Neste cenário de deslumbrante esplendor, Adão e Eva são criados à semelhança do Criador, perfeitos em simetria e nobreza, mais altos e mais radiantes do que qualquer ser que já tenha pisado esta terra. Suas formas são um reflexo da divina perfeição, envoltas em luz e glória, como os próprios anjos. E o que é o Éden, senão o ápice da perfeição? Um jardim especial, onde cada árvore, cada flor, é uma sinfonia da beleza divina. Árvores carregadas de frutos exuberantes, de todas as cores, e no centro de tudo, a árvore da vida, com frutos que brilham como ouro e prata, prometendo vida eterna. Mas a beleza deste paraíso vai além do que os olhos podem ver. Aqui, a harmonia reina suprema. O leão e o cordeiro repousam lado a lado, em uma paz que só pode ser encontrada neste lugar sagrado. Pássaros de todas as cores enfeitam os céus, suas melodias entrelaçadas com os cânticos de Adão e Eva, louvando ao Criador por cada maravilha que os rodeia. E enquanto exploram este paraíso intocado, Adão e Eva descobrem constantemente novas maravilhas, cada uma enchendo seus corações de gratidão e reverência. Cada vislumbre, cada suspiro, é uma celebração da criação e do amor infinito que a sustenta. A ordem e a beleza reinavam supremas, enquanto Adão e Eva desfrutavam da comunhão com Deus e com os anjos, aprendendo os segredos da natureza e vivendo em plena harmonia com toda a criação. Porém, o paraíso não era apenas um lugar de descanso, era um lar de trabalho e alegria. Adão e Eva receberam o domínio sobre toda a vida na Terra, convivendo pacificamente com as criaturas e exercendo seu governo com amor e cuidado. No Éden, o homem não era apenas um beneficiário passivo da criação, era um participante ativo na obra de Deus. Seu trabalho não era um fardo, mas uma bênção, uma fonte de prazer e desenvolvimento. Vida. No centro desse paraíso, próximo à árvore da vida, encontra-se a emblemática Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Lá, cercada pela exuberância da natureza, esta árvore foi designada por Deus como um símbolo sagrado de obediência, fé e amor. Uma proibição foi estabelecida. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram advertidos para não tocar nem provar de seu fruto, sob pena de morte. Mas por que essa árvore estava ali? Por que Deus colocaria uma prova no caminho deles? Era um teste de lealdade, uma prova de confiança. Antes de serem considerados seguros para a eternidade, Adão e Eva deveriam demonstrar sua fidelidade, resistindo à tentação. Então entrou em cena o astuto Satanás, o anjo glorioso que outrora cantava nos corredores celestiais, agora banido e consumido pelo desespero. Antes, ele liderava os coros angelicais em louvor ao Criador. Mas então, em vez de harmonia celestial, sua boca ecoava palavras de discórdia e ira. Ele percebeu os terríveis resultados de sua rebelião. Conflito, desespero, separação. O que ele desejava, uma suposta liberdade, transformou-se em amargura e perdição. Ele próprio se perdeu e arrastou consigo uma multidão de anjos. Esses anjos, outrora fiéis, agora estavam mergulhados em desapontamento. Foram seduzidos pela promessa de uma gloriosa liberdade, porém descobriram os horrores da desobediência. Desta forma, eles nunca mais poderiam sentir a doce presença de Deus. Nunca mais poderiam voltar-se a Ele em reverente obediência. Os anjos caídos agora se tornaram turbulentos. Em vez de prosperidade, enfrentaram as consequências amargas da desobediência e do desrespeito à lei de Deus. Naquele momento, no planeta Terra recém-criado, Satanás reflete e treme ao contemplar o seu destino sombrio,
e as consequências do pecado. Sua alma é agitada pela tempestade de seus próprios pensamentos. Ele está sozinho, confrontado com as consequências de suas escolhas. Então, um anjo celestial passa por ele. Com uma voz cheia de súplicas, Satanás clama por uma audiência com o Filho de Deus, desejando desesperadamente retornar às cortes celestiais. Seu desejo é atendido. Em uma conversa face a face com o Criador, suas palavras simulam um arrependimento sincero. Sua alma anseia por ser recebida no céu novamente. Cristo, o Filho de Deus, ouve suas súplicas. Seus olhos se enchem de lágrimas diante do infortúnio de Satanás. No entanto, ele sabe o que deve ser feito. Cristo pronuncia as palavras do Pai: jamais poderás retornar ao lar. O céu não pode arriscar sua pureza, admitindo de volta aquele que causou tanto caos e desespero. Os motivos de Satanás não são puros. Seu arrependimento não é verdadeiro. O anjo caído lamenta suas perdas, mas não reconhece a grandeza do amor de Deus. Ele anseia pelo que perdeu, mas não pelo relacionamento verdadeiro com o Criador. Sua rebelião não tinha justificativa, e ele tinha arruinado irreparavelmente não apenas a si mesmo, mas também a legião de anjos que teriam sido felizes no céu se ele tivesse permanecido leal. A lei de Deus podia condenar, mas não podia absolver. Diante desse veredito divino, Satanás não se curva em humilde submissão, mas sim em fúria e ódio. Sua maldade aumenta, alimentada pelo conhecimento de sua exclusão eterna. Deus, conhecedor da natureza implacável de Satanás, prevê seus próximos movimentos. Ele sabe que o inimigo tentará corromper e destruir, que ele buscará semear discórdia e desespero onde puder. Assim, enquanto Adão e Eva desfrutam da paz e da harmonia no jardim, Satanás espreita nas sombras, esperando sua oportunidade de semear o caos. Satanás reúne seus seguidores caídos, lançando um olhar desafiador enquanto compartilha seus planos para corromper a criação de Deus. Seu objetivo é claro: se conseguir levar Adão e Eva à desobediência, poderá encontrar uma brecha na misericórdia divina. Se Adão e Eva falharem, Satanás espera que possam se unir a eles na rebelião, assumindo o Éden como seu lar, desafiando o próprio Deus. Mas nem todos os anjos caídos estão prontos para aceitar essa missão perigosa. Satanás, desconfiado disso, afirma que somente ele é capaz de liderar essa empreitada. Ele faz entender que esta é sua última esperança, a última chance de recuperar o que perdeu. Se falhar, não haverá recuperação, nenhum controle sobre o céu ou qualquer parte da criação divina. Sozinho, ele pondera sobre seus planos, temendo o fracasso. Mesmo se conseguir corromper Adão e Eva, ele percebe que sua própria situação não será melhorada. A culpa que ele carrega só aumentaria. No entanto, ele decide enfrentar o desafio com determinação renovada. Seus seguidores o procuram, prontos para se unir a ele em seus planos sombrios. Satanás sabe que a força bruta não prevalecerá contra a vontade divina. Ele escolhe o caminho da astúcia e do engano, preparando-se para uma batalha de inteligência e persuasão. Enquanto Satanás traça seus planos de engano e destruição, o céu se move em ação para proteger sua amada criação. Uma reunião celestial é convocada, e é decidido que anjos devem ser enviados ao Éden para advertir Adão e Eva sobre o perigo que se aproxima. 2 anjos são enviados em uma missão crucial. Eles encontram Adão e Eva imersos na inocência e na beleza do jardim, gratos pela abundância das bênçãos divinas. Com ternura e sabedoria, os anjos compartilham a história da rebelião de Satanás e a razão por trás da proibição da árvore do conhecimento. Eles explicam que a obediência é a chave para a felicidade eterna, enquanto a desobediência leva à perdição. Adão e Eva são instruídos sobre os perigos que os cercam, mas também são lembrados de que têm o poder de escolha. Eles são encorajados a permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus, pois somente assim estarão seguros. Os anjos advertem Eva para não se separar de Adão, pois juntos são mais fortes contra o inimigo. Eles garantem que, enquanto permanecerem obedientes, estarão protegidos. Com sincera promessa, Adão e Eva declaram sua determinação em obedecer a Deus. E enquanto o casal e os anjos entoavam cânticos de louvor e adoração, Satanás, nas sombras, ouvia o som da harmonia celestial com inveja e ódio crescentes. Em meio à perfeição do Éden, Satanás, o arqui-inimigo de Deus,
realizou a sua primeira possessão demoníaca. O anjo caído entrou no Éden na forma de uma serpente, uma criatura de beleza inquietante, dotada de asas que brilhavam como ouro polido sob o sol radiante. Até então a serpente voava graciosamente de uma árvore para outra, alimentando-se dos mesmos frutos que o homem. Enquanto isso, Eva, momentaneamente separada de seu esposo e ocupada com seus afazeres, não percebeu imediatamente a gravidade da situação. Porém, quando a consciência do perigo a envolveu, ela sentiu apreensão, mas imaginou estar segura. Sutilmente, no controle da serpente, o maligno tomou sua posição na árvore do conhecimento do bem e do mal. Com uma lentidão calculada, começou a consumir o fruto proibido. Os anjos já haviam alertado Eva para não se afastar de seu marido. Mas envolta por uma mistura de curiosidade e admiração, ela contemplou a árvore proibida, seduzida pela beleza do fruto e questionando a sabedoria divina por trás da proibição. Foi então que Satanás, habilidoso em sua manipulação, dirigiu-se a ela com palavras suaves e melodiosas, exaltando sua própria beleza e encanto excessivo. Embora surpresa por uma serpente falar, Eva, em sua ingenuidade, não percebeu a verdadeira identidade do interlocutor. Seduzida pela lisonja, ela permaneceu, ao invés de procurar seu esposo para esclarecimentos. Ao responder às insinuações da serpente, Eva mostrou-se despreparada para resistir ao engano que se avizinhava. Satanás, hábil em sua manipulação, sugeriu que o fruto proibido concederia um conhecimento superior, equiparando-os a Deus. Assim, ele alimentou a vaidade de Eva, insinuando que Deus os privara de algo grandioso e sublime. Cegada pela ilusão, Eva não hesitou em ceder à tentação. Com o fruto em suas mãos, Eva, iludida pelas palavras enganosas de Satanás, ignorou os sinais de advertência divina. Ela acreditou na promessa de um conhecimento elevado e na falsa garantia de imortalidade. Consumiu o fruto, encantada pela sua aparência e sabor, sem perceber que selava seu destino com um ato de desobediência irreversível. Num momento de excitação e delírio, Eva foi iludida pela promessa de uma existência elevada e poderosa. Com as mãos ainda segurando o fruto, ela buscou imediatamente seu marido, desejando compartilhar com ele a experiência que teve. Eva relatou a Adão o discurso sedutor da serpente e ansiava conduzi-lo à árvore do conhecimento. Ela assegurou-lhe que não sentia qualquer sensação de morte, apenas uma influência agradável e exaltadora. Ao ouvir a confissão de Eva, uma tristeza profunda se abateu sobre o rosto de Adão. Ele estava atônito e alarmado, debatendo-se interiormente. Reconhecendo a gravidade da situação, Adão compreendeu que Eva havia desobedecido à única proibição que lhes fora imposta. Ele lamentou a transgressão de sua companheira, enquanto ela tentava convencê-lo de que não havia motivo para temer, pois a serpente havia prometido que não morreriam. Contemplando a separação iminente, Adão se viu incapaz de suportar a ideia de perdê-la. Movido pela falta de fé em seu Criador misericordioso, ele decidiu compartilhar seu destino com ela. Eva viu na serpente um amigo e aliado, ignorando o alerta do Senhor sobre os perigos da árvore do conhecimento. Se tivessem buscado a orientação de seu Criador, teriam sido poupados da astúcia de Satanás. Mas, em sua arrogância, decidiram seguir seu próprio caminho. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, havia instruído nossos primeiros pais sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, alertando-os sobre a queda de Satanás e o perigo de ouvirem suas sugestões. Ele não lhes negou a liberdade de escolha. Permitiu que, como agentes morais livres, decidissem entre obedecer aos seus mandamentos e viver, ou ceder às tentações do tentador e enfrentar a morte. Ambos optaram por comer do fruto proibido, e a suposta grande sabedoria que alcançaram foi o conhecimento do pecado e o peso da culpa. A vestimenta de luz que os envolvia desapareceu, deixando-os tremendo de culpa e vergonha, buscando cobrir suas formas expostas. A atmosfera amena e pacífica que antes os cercava transformou-se em um sentimento de terror pelo futuro, uma sensação de necessidade e vazio da alma. Desprovidos da luz divina, sentiram pela primeira vez a necessidade de cobrir-se, conscientes de sua transgressão diante de Deus. Adão culpou Eva por sua fraqueza, mas ambos tentaram encontrar consolo na crença de que Deus, em sua misericórdia, perdoaria sua transgressão. No entanto, Satanás vibrou muito com seu sucesso, tendo causado a ruína de ambos. A notícia da queda do homem ecoou pelo céu, deixando os anjos angustiados com a ingratidão humana. Um concílio celestial foi convocado para decidir o destino do casal culpado.
temendo que eles alcançassem a imortalidade pecaminosa ao comer da árvore da vida. O Senhor, em sua justiça, visitou Adão e Eva, confrontando-os com as consequências de sua transgressão. Ao chamá-los, ele não buscava informação, mas sim fixar a responsabilidade pelo pecado. Adão e Eva, em sua culpa, tentaram transferir a responsabilidade, lançando acusações uns sobre os outros e sobre a serpente que os enganara. O Senhor dirigiu-se primeiro à serpente, condenando-a a uma condição de degradação e maldição. Ela, que havia sido exaltada entre todos os animais do campo, seria agora humilhada e odiada pelo homem, pois se tornara o instrumento de Satanás. Em seguida, Deus pronunciou a sentença sobre Adão, informando-lhe que a terra seria amaldiçoada por causa de sua desobediência. Dor e dificuldade seriam sua companhia constante, e ele teria que labutar arduamente para obter seu sustento. A alegria e o contentamento que conhecera seriam substituídos por decepções, tristezas e dor, culminando na inevitável morte. A fragilidade humana, antes protegida pela graça divina, agora estava sujeita ao sofrimento e à mortalidade. Adão e Eva foram informados de que não poderiam mais permanecer no Éden, pois sua transgressão havia aberto a porta para a influência maligna de Satanás. O caminho para a árvore da vida foi guardado por anjos com espadas flamejantes, para evitar que o homem, em seu estado pecaminoso, perpetuasse uma vida de desobediência. Apesar de sua queda, Adão e Eva expressaram arrependimento e prometeram obedecer a Deus no futuro. Reconheceram sua fraqueza e a profundidade de sua angústia e remorso, compreendendo agora que o castigo do pecado era a morte. Tudo parecia perdido. Sim, um plano fantástico que envolve você foi revelado pela divindade. Ao final desse vídeo você entenderá em detalhes como o plano que te garante a vida eterna foi criado e como ele foi revelado a toda criatura. O cenário celestial, outrora repleto de harmonia e esplendor, viu-se envolto em sombras quando a triste realidade da queda humana ecoou até os confins do universo. O peso do pecado pairava como uma névoa sombria, obscurecendo a beleza da criação divina. Era como se a própria essência da criação gemesse sob o fardo da perdição iminente. Mas então, em meio a essa escuridão, Jesus, o Filho de Deus, entra em cena. Seu rosto, marcado pela empatia e tristeza, refletia uma determinação inabalável. Diante da luz brilhante que cercava o Pai, ele se aproximou, iniciando uma conversa íntima. Os anjos observavam com ansiedade, enquanto Jesus pleiteava com seu Pai em favor da humanidade perdida. Por 3 vezes, ele foi envolto pela glória do Pai, mergulhando em uma comunhão profunda, e finalmente emergiu, sua figura radiante e serena. Seus olhos transmitiam uma mensagem de esperança. Sua presença irradiava benevolência e amabilidade indescritível. Então, Cristo fez saber à hoste angélica que um plano de salvação fora estabelecido. Ele, o Filho de Deus, ofereceria sua própria vida como resgate, tomando sobre si a sentença de morte, para que a humanidade pudesse encontrar perdão e restauração. Seu sacrifício abriria as portas para a reconciliação entre Deus e o homem, permitindo que aqueles que aceitassem o sacrifício fossem restaurados à graça divina. Contudo, a revelação do plano divino não trouxe imediata alegria aos anjos. Eles compreenderam o custo do amor de Jesus, o sacrifício que ele estava disposto a fazer. Ele seria desprezado, odiado e rejeitado por muitos. Deixaria sua glória celestial para se humilhar como um simples homem, experimentando as mesmas tentações e dores que assolam a humanidade. O relato de Jesus aos anjos era uma promessa de dor e sofrimento indescritíveis. Ele suportaria insultos, crueldades e agonia incomparável, tudo em nome da redenção da humanidade. O peso dos pecados do mundo inteiro repousaria sobre seus ombros, enquanto ele enfrentaria a morte mais cruel, pendurado entre o céu e a terra como um criminoso. No entanto, havia esperança em suas palavras. Ele prometeu ressurreição e intercessão divina, oferecendo uma ponte entre a humanidade e Deus. Sua missão era de sacrifício, mas também de salvação e amor incondicional. E assim, o plano de Deus para a redenção da humanidade foi revelado, envolvendo o sacrifício supremo de seu Filho amado. Os anjos, diante da majestade de Jesus, se prostraram, oferecendo suas próprias vidas como sacrifício. Mas o Filho de Deus os tranquilizou, explicando que somente sua morte poderia servir como resgate para a humanidade.
Jesus informou aos anjos que eles teriam uma grande responsabilidade, a de estar ao seu lado, fortalecendo-o e testemunhando o seu sofrimento. Com santa tristeza, Jesus confortou os anjos, assegurando-lhes que aqueles que ele libertasse estariam para sempre com ele. Cristo anunciou a destruição de Satanás e dos pecadores para nunca mais perturbarem o céu ou a nova terra purificada. Por fim, ele ordenou ao exército celestial que se conformasse com o plano divino e se regozijasse pela salvação da humanidade. A alegria inexprimível inundou os céus, e a hoste celestial entoou um cântico de louvor pela misericórdia e sacrifício de Deus. Eles reconheceram o imenso amor que levou o Filho de Deus a deixar a glória celestial para sofrer e morrer por uma raça rebelde. Em face deste ousado plano revelado por Cristo, Satanás, com seu exército de anjos caídos, vislumbrou a possibilidade de derrotar o plano de salvação. Ele planejava usar a fraqueza da natureza humana de Jesus para frustrar os propósitos divinos. E então, o maligno foi revelado em sua verdadeira natureza. Uma vez um anjo radiante, agora Satanás era uma sombra de sua glória passada. Seu semblante estava distorcido pela maldade e pelo ódio. Sua figura mostrava sinais de decadência e malignidade. Seu sorriso era agora sinistro, carregado de malícia e engano. Enquanto isso, Adão e Eva, em humildade e tristeza, deixaram o paraíso que antes conheciam. Vestidos com roupas de pele pelo próprio Deus, partiram para enfrentar um mundo transformado pela sua desobediência aos mandamentos divinos. Começa assim a longa caminhada humana em um mundo de pecado e dor. Você desvendará, vídeo após vídeo, a beleza da justiça divina e da graça de Cristo. Comente aqui o que você está achando desse trabalho. Até a próxima história.